pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Laura, de Geografia, e hoje nós viemos aqui para a aula de Estrutura Geológica, Relevo e Hidrografia. Bom, quando a gente viaja, é muito comum que a gente observe elementos das paisagens, né? Quando a gente mora num país como o Brasil, por exemplo, com tanta diversidade natural, as serras com suas estradas sinuosas, a gente pode ficar surpreso de ver uma bela cascata, um rio extenso, águas de coloração barrenta, tonalidades esverdeadas, e rios que passam tranquilos, ou rios que têm um fluxo da sua correnteza mais rápido. E isso desperta a nossa admiração, principalmente quando a gente passa em vários locais e a gente observa que essa paisagem nunca se repete. Por mais que nós tenhamos paisagens parecidas, nós não temos paisagens iguais. Quando a gente estuda de forma integrada 2 ou mais elementos que compõem as paisagens, a gente consegue entender melhor o que é um espaço geográfico. No contexto, então, nesse contexto de espaço geográfico e de entender esse contexto geográfico, a gente entende que relevo, que hidrografia, que clima, que vegetação, eles se destacam porque eles interferem diretamente na economia e no desenvolvimento cultural de cada região, até mesmo na construção do espaço geográfico. E aí vem a pergunta, a gente falou de relevo, o que é então relevo? Então a gente pode entender que o relevo é um conjunto das formas da crosta terrestre, e esse conjunto de formas, ele é resultado da ação de 2 forças, as forças endógenas e as forças exógenas, ou seja, a ação dos agentes internos e agentes externos. Vou explicar. As forças de ação endógenas são aquelas forças que vêm de dentro da Terra, ou seja, os movimentos provocados pelas placas tectônicas, pela ação do vulcanismo, pela ação dos terremotos. Essas são as forças endógenas. E as forças exógenas são aquelas transformações feitas nas formas da crosta terrestre, feitas de fora da Terra, né? Que vem de fora, como o sol, o vento, a chuva, e eles servem para modelar esse relevo terrestre. Então, a gente entende que relevo é um conjunto de formas da crosta terrestre. Essas formas de relevo, elas podem ser classificadas em aproximadamente 6 tipos. E aí nós temos os mais comuns, que é a planície, que, como a classificação dessa imagem que eu coloquei para vocês, é um terreno que varia de 0 a 100 metros em relação ao nível do mar. E são formadas pelo acúmulo de sedimentos trazidos pela água de rios ou de mares, ou também trazidos pelo vento, tá? Então, a gente observa que a planície é aquela área mais baixa, né? Ali a gente tem a formação mais próxima da praia, né? Bom, depois a gente tem a formação de chapadas, logo seguida ali da praia, acompanhem a setinha, que é uma formação rochosa acima de 600 metros, que possui uma porção plana na parte superior, né? É um relevo assim que chama bastante atenção, que é uma montanha que parece que foi cortada em cima e retinha, né? Ela não tem elevações. Depois a gente tem uma outra formação que é chamada escarpa, que é uma encosta bastante íngreme, que é como se fosse um penhasco, que geralmente surgem nas bordas dos planaltos. E aí tem, o que então é um planalto? É um terreno mais alto que a planície, com altitude acima de 300 metros, e às vezes delimitado por escarpas e por chapadas. A gente também tem como classificação as montanhas, que são as porções mais elevadas na superfície da Terra, com altitudes eminentes. Para um conjunto de montanhas, dá-se o nome de cadeia ou cordilheira. Exemplo, aqui na América do Sul, a gente tem a Cordilheira dos Andes. Na Ásia, a gente tem a Cordilheira do Himalaia, onde fica o maior pico do mundo, que é o Pico Everest, que chega a 8.000 metros de altura. Temos também uma outra forma de relevo, que são as depressões, que são áreas situadas abaixo das áreas vizinhas ao seu redor. E elas podem ser classificadas de 2 formas.
A depressão, ela pode ser relativa, quando ela está acima do nível do mar, e ela pode ser absoluta, quando ela está abaixo do nível do mar. E aí vocês observam que, nesse pontilhado que tem a imagem, a gente tem uma parte do terreno que está abaixo da linha lá da praia. Então, essa parte que está abaixo lá da linha da praia, ela é chamada de depressão absoluta. Então, essas são as formas de relevo que a gente precisa identificar, precisa conhecer. Planalto, planície, montanha, chapada, escarpa, depressão, que é reconhecida como depressão absoluta e depressão relativa. Bom, essas formas de... Quando a gente fala de relevo, a gente fala da transformação do espaço geográfico. E para a gente entender a transformação do espaço, ela acontece no tempo histórico, com o povoamento de cada ambiente. A exploração dos recursos naturais, o cultivo de alimentos, a industrialização e a distribuição desses produtos. Dessa forma, é fundamental lembrarmos que toda a sociedade, inclusive o Brasil, são dependentes da natureza. Todas as sociedades, elas dependem da natureza para sua sobrevivência. Nós dependemos dos recursos que a natureza nos dá para sobrevivermos. Nessa imagem, a gente observa o seguinte: a primeira foto, a gente tem um ambiente completamente natural, onde não há interferência do homem, não há transformações feitas pelo homem. E na última imagem, aí a gente vai ver o tempo passando e a última imagem completamente transformada. Essas transformações feitas pelo homem transformam o espaço geográfico, transformaram ao longo de tantos anos de ocupação do homem e fazem com que os espaços geográficos estejam em constantes transformações, ok? Bom, quando a gente fala de estrutura geológica, a estrutura geológica do território brasileiro apresenta os escudos cristalinos, que são formados por rochas magmáticas metamórficas na era pré-cambriana. Representam 36% do nosso território. É formada também por bacias sedimentares, formadas na era paleozoica, mesozoica e cenozoica, e representam 64% do território. Bom, o Brasil não apresenta dobramentos modernos. Dobramentos modernos é um movimento que ocorre na era pré-cambriana e dá origem à Serra do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço. Esse movimento orogenético ocorrido foi dessa era, né, pré-cambriana. Mas ele não apresenta esses dobramentos modernos, porque esses dobramentos modernos são dobramentos que acontecem devido à atividade sísmica próxima. Como o Brasil encontra-se no meio da placa tectônica sul-americana, não temos atividades vulcânicas, atividades significativas no território brasileiro. Nós sentimos tremores acontecer, nós podemos sentir em baixa escala, na escala Richter, né? Mas nós não temos a mesma frequência dos terremotos que nós escutamos falar em outras partes do mundo. Mas nós sentimos em algumas partes, sim, tá? Bacias sedimentares, então, que é uma das composições da estrutura geológica brasileira. Elas são indispensáveis para a formação do petróleo. São depressões na crosta terrestre para onde são carreados e acumulados os detritos de sedimentos das rochas mais antigas. Substâncias químicas, matéria orgânica, de origem animal e vegetal. À medida que esses sedimentos se acumulam na bacia, aumentam a pressão, a temperatura sobre essa matéria orgânica depositada. O petróleo é o resultado, então, dessa ação de pressão e de temperatura exercida pelas camadas de rochas ao longo do tempo geológico, né? Esses anos todos que se passaram, sobre a matéria orgânica depositada. Então, o peso dos sedimentos que vão se depositando nas bacias sedimentares fazem uma pressão para que a matéria orgânica ali seja decomposta e a gente tenha a ocorrência, então, Bom, a outra formação geológica brasileira são os crátons. E os crátons, eles podem ser classificados de duas maneiras. Quando eles estão expostos às superfícies, eles são chamados de escudos. E quando eles estão cobertos por estruturas sedimentares, eles são chamados de embasamentos cristalinos.
Ou seja, quando eles não estão cobertos pelas bacias sedimentares, chamamos de escudos, e quando eles estão cobertos, a gente chama de embasamento cristalino. Bom, também denominados de maciços antigos, elas são estruturas geológicas muito antigas e são constituídas por rochas cristalinas. Suas estruturas são estáveis, são rígidas e resistentes e associadas à ocorrência de minerais metálicos. Temos também as cadeias orogênicas, ou também chamados de cinturões orogênicos. E aí a gente tem as montanhas formadas pela ação de forças tectônicas. E a gente caracteriza as montanhas em jovens e velhas. As montanhas jovens são aquelas formadas em épocas geológicas recentes e são as que apresentam maiores altitudes. Já as montanhas velhas são aquelas de eras mais remotas, mais antigas, e têm sido afetadas pela erosão e apresentam altitudes mais moderadas, e o topo delas é mais arredondado por causa da erosão, do vento, da chuva, do sol, tá? Aí a gente tem o exemplo de montanhas mais jovens, não temos montanhas mais velhas aí nesse exemplo, mas elas são mais arredondadas. As do Brasil são montanhas mais velhas. Bom, no Brasil, o relevo brasileiro, ele foi classificado por 2 geógrafos. Então, essa classificação, desse mapa que eu coloquei para vocês, é do relevo classificado por Haroldo de Azevedo. O Haroldo de Azevedo, ele levou em consideração o relevo como uma tarefa desafiadora. Na década de 40, ele divulgou a proposta de especificação do relevo baseado na altitude. Foi a primeira categorização a considerar esse critério científico. Nela, os princípios eram identificados com altitudes de 0 a 100 metros, os planaltos com altitudes superiores a 200 metros. Na década de 1950, o geógrafo Aziz Absaber, ele fez uma nova classificação de relevo focada nas cotas altimétricas, nos processos erosivos e na deposição dos sedimentos. Nesse contexto, ele entendeu que os planaltos foram caracterizados pelos processos erosivos e nas planícies os processos de sedimentação superavam os processos erosivos, ok? Queridos, a gente fica por aqui hoje. Essa foi a aula de estrutura geológica brasileira. Nós falamos um pouco a respeito de planalto, planície, depressão. Na próxima aula, nós falaremos mais um pouco a respeito de relevo, hidrografia e clima. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.